Oi? Olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos hoje para Shashoftim, dando continuidade aos outros shurim que a gente vem fazendo. A gente viu que, não sei se eu expliquei bem nas outras parashiot, mas todo o Sefer Devarim ele é constituído em uma ideia. Qual a ideia? A ideia é de Arhavá, ou seja, de expansão, abundância. Ou seja, o Sefer Devarim, as parashiotas são ordenadas de forma que cada vez você vai se expandindo mais. Como assim? Começa a Parashat Devarim, que é Moshe relatando todos os problemas do deserto, tudo o que aconteceu no deserto, as crises, e por aí vai. Ou seja, o deserto é um lugar bem limitado para o povo viver. O deserto é um local hostil, com cobras, escorpiões, sem água, sem comida. E a gente viu isso muito em Sefer Bamidbar. Pode acontecer diversas coisas, diversas crises. Então é o lugar mais limitado, é o deserto. Depois chega Parashat Vayetchanan. Parashat Vayetchanan, Moshe começa a relatar sobre a revelação da Torá, ou seja, o Matan Torá, a entrega da Torá. E no Matan Torá já é uma expansão, já não é um povo que era escravo e está no deserto, e agora eles receberam leis e uma missão como um povo teológica, de cumprir mitzvot, então há uma evolução. Depois em Parashat Ekev, é a Parashá que conta como o povo pega o que ele aprendeu no deserto e aprendeu com a Torá, e como ele vai concretizar isso na terra de Israel. Então, são vários mitzvot na terra de Israel, como você vai botar a Torá na prática. Então tem uma expansão, que agora você já tem uma terra. Depois para Sharei, a gente vê a expansão da riqueza, a expansão material. Como um povo que tem sucesso numa terra, que passa a ter dinheiro, construir casas, rebanhos, e por aí vai, aumentam as fronteiras. Como ainda assim dá para ter que educar e ser um povo santo. Diferente só no deserto que é fácil, mas como em todos os campos de uma terra com riqueza, você consegue também que educar a santidade e estar ligado a Deus. A gente viu para Sharei, a gente falou um pouco para já passado sobre o conflito da carne, que agora foi permitido carne, que é a expansão da santidade do Beit HaMikdash para todas as fronteiras de Eretz Israel, da terra de Israel, inclusive os desejos materiais que tem nessa terra. E agora a gente está em Parashat Shoftim, que agora amplia mais, expande mais, é uma abundância maior, que vem falar, o que vocês acham que fala de Shoftim, praticamente? Justiça, sim, mas fala, na verdade, de vários assuntos, mas na verdade vem falar das instituições públicas na terra de Israel. Ou seja, agora você não tem uma terra só e tem riqueza, mas tem uma organização política. Então vem falar das organizações, das instituições, do tipo de governo, e também vem falar dos cargos públicos. Quais são os cargos importantes que devem ter no país. Entendeu? Então, sobre isso surge a pergunta. A Torá, ela se dedica, então, a falar de política? Porque até então, sei lá, a Torá fala sobre ideias, sobre práticas religiosas, sobre uma cultura, mas agora vem falar como se organizar, como organizar um governo. Sim, a verdade é sim, mas a pergunta é por quê? E dois, será que a Torá, ela oferece, então, um regime a ser adotado? Tem que ser determinado, uma sociedade para ser correta tem que ser não capitalista, no sentido tem que ter uma democracia, tem que ser uma monarquia, uma oligarquia. Será que tem alguma forma de governar melhor que a outra? Porque até então você pode se questionar, será que existe uma melhor? Será que existe uma forma de governar um país perfeito? Sobre isso Aristóteles, por exemplo, ele diz, no livro A Política, que não tem uma perfeita, existem várias, tem umas melhores que outras, mas a forma política de você governar depende da situação, da época e da situação do povo. Então tem épocas que é melhor uma, depois tem épocas que é melhor outra, e assim vai se mudando de acordo para se adequar ao melhor cenário. Mas a Torá, quando ela vem falar então agora de política, surge a pergunta, será que então tem uma perfeita? Existe como você encontrar uma perfeição na forma de governar? Que é uma coisa que o mundo até hoje
ele não presenciou, vamos dizer assim. É que tudo tem prós e contras. São os dilemas que ocorrem na sociedade. Então essa é a pergunta, tá? Mas vamos então agora para Parashá? A Parashá vem falar o que? Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha veshafetu et ha'am mishpat tzadik. Ou seja, juízes, né? São os shoftim. O que é shotrim? A gente chama de policial, mas aqui o Urash que fala são as pessoas que cumprem o decreto do shofet. Ou seja, o shofet fala, faz tal, prende ele, vai ser assim, controla aí a praça, não sei o que lá, vai ter alguém que tem que executar. São os shotrim. Então, os shotrim, eles vão executar o que o shofet, o juiz, ele fala. Isso. Mas aqui já surgem várias perguntas disso. Ou seja, a primeira instituição, o primeiro cargo público que a Torá diz de primeiro é o juiz. E não, por exemplo, o rei, o governante. A princípio tinha que começar o quê? Bota um rei. Mas não, bota um juiz. Ou seja, antes de você pensar em governabilidade, como vai governar, bota juiz. A gente vê isso no Passuco, Shoftim veshotrim titen lecha. Ponham para você e não para o governo. Ou seja, daqui a gente vai aprender, mesmo se por acaso não tem governo, não tem alguma organização da coletividade, mesmo assim você tem que botar juízes sobre vocês próprios. Então essa é a ideia. Mesmo se ainda não tem alguém que represente o povo, vocês colocam juízes para julgar vocês próprios. Essa é a ideia. Sim, pegaram? E a ideia aqui dos juízes é por quê? Porque primeiro tem que ter juiz e depois um governante. Não? Por quê? Porque primeiro tem que ter juiz, a Torá fala o juiz. A gente vai ver para frente, que vai ver o capítulo do rei depois. Para julgar o próprio governante. Para julgar o próprio governante? Não é, não sei se julga o próprio governante. Não, mas aí, sujeito à justiça também, não está acima da justiça. Sim, então, sim, mas a ideia aqui é o sistema de justiça é o seguinte, porque se não tem juiz, não existe um tribunal, se não tem bem dele, o homem ele vive, vamos dizer, numa selva. A diferença do juiz, ele vem botar ordem. Vamos pensar sobre um homem que vive numa selva, ou seja, num lugar que não tem lei, não tem juiz. Na verdade, eu falei errado. Se não tem um juiz na sociedade, cada um faz o que quer, por exemplo, uma anarquia. Tem lei ou não tem lei nesse lugar? Não, pode ter, mas não é cumprido. Não, tem lei, porque o homem ele vai fazer sobre si uma lei. Qual a ideia aqui? Existe um direito humano natural da pessoa, que é se proteger e ter segurança. Então, se não tem juiz, se não tem regra, eu vou ser obrigado a me proteger, porque até os animais sobrevivem, né? Então, por exemplo, se alguém vai lá atacar o animal ele vai se proteger e vai atacar o outro. Existe a lei da natureza. Ou seja, uma sociedade que não tem juiz, não tem regra, as pessoas fazem suas próprias regras e eu vou fazer minhas escalas de valor. E se alguém vier me atacar, eu vou achar que eu tenho o direito de me defender. Ou então, se eu tenho uma família, se alguém vier para minha família tem direito de se proteger. Ou se alguém mexer com algum amigo meu, eu tenho direito de defender o meu amigo. Ou seja, as leis são criadas numa selva. Sim? Posso fazer uma Claro. pergunta? Na verdade, porque o shofet ele não é o primeiro funcionário público. Alguém tem que ter colocado ele lá. Não, então, tem um lechá. Ou seja, o lechá vem dizer que a gente vai O chegar... é exatamente a gente essa vai sociedade, chegar que eu me protejo sozinho. Não, então, a gente vai chegar exatamente nessa pergunta. Muito boa pergunta, vai chegar lá. Então, a resposta é o seguinte. A diferença de ter um shofet, ter um tribunal, ter juízes numa sociedade, é porque o próprio povo que sim tinha leis, eles decidiram tirar da propriedade individual o senso de lei, de justiça, e botar de forma coletiva. Ou seja, até então a lei era eu que julgava sobre mim e sobre os meus queridos. E a sua era sobre você e seus queridos, e assim funcionava. Dava alguma coisa.
Só que a sociedade ela chega na conclusão que por que a gente não tira esse direito de eu legislar minhas próprias leis e você a sua, e a gente bota um encarregado para legislar sobre todos nós. Então a diferença de ter um tribunal não é agora tem lei, mas agora a lei pertence ao governo e não mais ao indivíduo. Ou seja, o governo que tem que pensar na segurança do indivíduo e não mais o próprio indivíduo na sua segurança. E se não tiver segurança, o indivíduo vai cobrar o governo. É isso que a Torá está ordenando. Shoftim veshotrim titem lecha. Ou seja, você como sociedade, mesmo que não tenha alguém, se decidam aí que é importante você botar a lei para o governo e não sobre si mesmo. Assim, por exemplo, tem uma que é a vota, agora não lembro quem fala, que diz que a gente tem que agradecer os governos mesmo dos goim e perversos, e se não tivesse governo, um ser humano comeria o outro. Não teria anarquia, um acabaria com o outro. Chama isso talvez de a lei do mais forte. Então ainda bem que não há algum, se alguém, ele pensa em tudo. Então é essa a ideia. Shoftim veshotrim titem lecha. E por que então trouxe o shoftim antes, o shofet, o juiz antes do rei? Porque o shofet vem garantir, talvez, isso, a segurança, a justiça social. E se você não tem segurança da sua própria vida, não adianta nada o governo, tudo que ele quiser fazer a mais em desenvolver essa sociedade, não vai dar certo, porque eu não vou pensar nada antes da minha própria segurança. Eu saber que tem uma lei e alguém vai ser punido se ferir a lei e tentar me ferir. Então, se você não tem segurança, você não pensa em mais nada. Então, ninguém pensa em ter rei se não tem segurança básica. Depois que existe tribunal, depois que existem juízes e policiais para executar essas leis, agora vamos desenvolver melhor a sociedade. Quem vai governar? Como vai governar? Depois a gente pensa nisso. Essa é a ideia aqui. Tá? Então, primeiro. Agora, qual a ideia aqui? Sobrou um pouco na Torá, que ainda está nessa paraxá, depois que ele fala das 4 principais instituições que a gente vai citar, sobrou na Torá um resquício da lei da selva, que é quando ninguém me protege, eu tenho o direito de me proteger, que é a cidade de refúgio, que é a lei de Goel Adam, o redentor de sangue, que é se alguém mata alguém próximo a mim e eu achar essa pessoa, eu posso matar ela até que ela fuja para uma cidade de refúgio ou já esteja no Beidin, no tribunal. Mas antes disso, eu tenho o direito de ferir a pessoa. Ela rota, que ser da família, parente e tal, mas ela ainda existe na Torá. Porque se mata sem querer, né? Se mata sem querer, ela vai viver na cidade de refúgio. Mas vamos supor que ela matou de propósito e ainda os policiais não pegaram ela. E eu achei ela. Ou ela está me perseguindo. Ou seja, quando o governo ele ainda é inefetivo e eu estou no meu direito mais baixo de sobrevivência, a Torá ainda garante, nessa situação tão limitada, com várias outras regras, ainda existe a origem desse conceito dentro da Torá, que sim existe um momento que você tem sua legítima defesa, dentro de uma sociedade com governabilidade. Essa é a ideia. Sim? Entendido? Perguntas? Então aí a gente vai passar para o próximo tópico. A gente viu isso? Tá? Então vamos ver. Shoftim veshotrim titem lecha, a gente explicou o Shoftim veshotrim. E agora, titem lecha bechol shearich, em todos os seus portões. O que isso quer dizer, portões? Então, eu acho que o Rashi fala, bechol ir veir, toda cidade e cidade. Ou seja, shearich quer dizer cidade. Ou seja, em toda cidade tem que ter um tribunal. Essa é a ideia. De primeira instância, vamos dizer assim, um Beidin. Tem que ter em toda a cidade. Porque a cidade é chamada de shearich, de portões. Porque onde na cidade ficava o tribunal na antiguidade? Nos portões. Por que nos portões? Porque os portões eram o lugar de maior circulação de pessoas na cidade. Era o lugar mais tsiburi, mais público de uma cidade, era o portão da cidade. E todo mundo obrigatoriamente, vamos supor, se tem um caminho que era perigoso para você chegar, ou se era morada, tem que passar pelo portão. Então o tribunal ficava lá no lugar mais público, mais acessível, e que mais a cidade se comporta como uma cidade. Então por isso que é chamado de shearech, são as cidades. E é interessante, tem cada beidin numa cidade. Então se você mora na cidade X e tem algum problema de justiça aqui que você faz, você vai pro beidin da sua cidade, e não de outra cidade, da cidade que você se encontra.
E o Beit Din vai julgar o quê? As regras, a lei, né? A lei da Torá, o que ela diz a respeito do caso. Pode ser que um Beit Din de tal cidade, ela fala diferente do outro Beit Din de outra cidade. E cada um da cidade vai respeitar o seu Beit Din. Se a gente vê que pela Torá a origem de ter marloket em Am Yisrael, ou seja, divisão de costumes, ela é desde o seu primórdio. Que cada cidade é minhag hamakom, costume da cidade. Cada cidade tem o seu costume de acordo com a legislação da sua cidade. Sim? Então, se você está na cidade B que não é sua, você vai ser julgado pela cidade B. Assim é. Ou seja, mas então eu posso fazer o que da outra cidade julgaram nessa cidade? Não. Mas das outras cidades é conhecido que os rabinos são melhores. Os juízes são mais qualificados, é uma grande metrópole. Então eu posso pegar aquelas leis para essa cidade? Não, também não. Se chegou um juiz da outra cidade que é o melhor juiz de Israel, sei lá, e foi para a cidadezinha pequena, e aí tem um caso. Então pode falar assim, já que você está na cidade, julga aqui com a gente. Não, os juízes da sua cidade vão julgar o seu caso. Porque os juízes da sua cidade entendem o costume da sua cidade melhor do que qualquer outro juiz. Mas tem a instância? Tem instância, tem primeira e segunda instância, que é o que vai dizer logo em seguida, é a próxima instituição que vai ser dita. Então é o seguinte, as pessoas que conhecem a tua realidade são as pessoas mais propícias de te julgar. E é digno que em uma realidade as leis mudem em alguma coisa de outra realidade. Você não pode dizer que os judeus que moravam na Alemanha sejam julgados da mesma forma que os judeus que moravam lá no Marrocos, sei lá, na Líbia. Sim? Essa é a ideia. E desde então, a Allahá sempre foi assim, você tem que seguir o costume do lugar. Então vamos supor que alguém era de tal lugar, que era outro costume, e foi morar numa cidade que é outro costume totalmente diferente. Como a pessoa faz? Qual é a lei? Você segue o seu costume, da sua família ou da cidade? O costume da cidade, essa é a Allahá. Você vira o costume da cidade. Isso se deu até a Inquisição na Espanha. Que quando deu a Inquisição da Espanha, é como se fosse que a maior cidade de judeus, talvez, da época, ela toda saiu do seu lugar e ocupou outras cidades, tipo, mas vieram com seus rabinos, com seus juízes e com tudo mais. E nessa época, se levantou várias questões em relação a esse assunto, até que tiveram grandes legisladores que falaram, não, se vem todo mundo junto, então sim, vocês podem ser julgados pelo que vocês já conhecem. E desde aí vieram outros legisladores posteriores e aí começou a ficar mais cinza, até que hoje talvez o senso comum é você seguir a sua família, já que está tudo misturado. Então hoje isso de você segue o seu costume não é o original da Torá. O original da Torá você segue o costume da cidade, que a princípio, é o que a gente para achar passado, loit godedu, não pode ter dois costumes diferentes no mesmo lugar. Ou seja, o cara acho que na vida vai morar numa cidade diferente. A princípio viraria totalmente sefaradi, porque é da cidade. É da cidade. Passaria a ser. Mas depois foi mudando com a época e hoje tem como... Mudou. Tá bom a situação? Tá? Até hoje, por exemplo, Israel. Ninguém é de Israel original. A gente vai na Mishnah. A Mishnah fala, e qual é o costume de Israel? Várias perguntas, mas de Jerusalém. Jerusalém é a Lahara é. Ou seja, todo mundo que morava em Jerusalém, essa era a Lahara. Essa era a lei, ponto final. Vou ter que receber o Shabbat aqui em horário de Jerusalém. Não estou entrando agora na Lahá prática, estou falando do conceito original da Torá. Oi? Por quê? Porque recebiam antes. Que aqui é o costume de Costume de Não quero entrar agora na particularidade. A gente vê o que originalmente a Torá escrita ela vem te dar essa ideia. Mas na prática, óbvio que tiveram muitos rabinos por muitas épocas e hoje a gente confia nos rabinos que a gente tem. Tá bom? É essa a ideia. Então é Sharech Asher Hashem Elohecha Noten Lecha Lishvater. Aqui a gente vê de novo que Deus deu para as suas Shvater. O que o Rashi fala Shvater, ou seja, tribos. Shoftim Veshotim Titen Lecha Lishvater Bechol Sharech Asher Hashem Elohecha. Ou seja, que cada tribo tem o seu tribunal também. Quando a gente vê que cada tribo tinha costumes diferentes.
Ou seja, em Israel, vocês vão morar em tribos diversas. Cada tribo em territórios super longe uns dos outros. Então, cada um vai ter o seu costume, o seu tribunal, e assim é a vida. Isso é legítimo. Tá? Então, é Mishpat Tzedek. E aqui chega, acho que no lugar mais polêmico, mais difícil de entender o primeiro passuco da Torá. Qual é? Que os juízes eles têm que julgar Mishpat Tzedek. O que isso quer dizer? O que é uma Mishpat Tzedek? Justiça justa. Uma justiça justa. Uma sentença. Julgamento justo. Mishpat, o que é Mishpat? Sentença. E Tzedek, justo. E aí alguém pergunta, você poderia pensar que a Torá ia mandar, não, juízes, vocês podem fazer uma sentença não justa. Óbvio que é justo. Não, então não é isso. Então qual é a explicação? Então tem duas explicações básicas. A primeira, o Rashi fala aqui, o que é Mishpat Tzedek? Ele fala Mané Dayanim Mumchim Vetzadikim Lishpot Tzedek. Que o Tzedek não se refere ao juiz, mas quem escolhe o juiz. Ou seja, quem for escolher o juiz, tem que escolher um juiz que é tzedek, que é justo. E não bota um juiz que não é tão justo. Ou seja, você tem que fazer julgamentos com juízes justos. Essa é a ideia. Que quem for escolher tem que ser muito criterioso em que tipo de pessoa vai julgar o povo. Não pode ser uma pessoa com imperfeições morais e éticas e valores e atos errados. Entendi, aqui está falando do Aveidim, é isso? Não está falando do Aveidim. Quem, por acaso, daquele governo que eles decidiram vai escolher os juízes da época, ele tem uma mitzvah que recai sobre ele, de que o juiz que ele botar tem que ser justo e ele tem que verificar muito bem que juiz ele está botando, não é qualquer um. Então, essa é a primeira explicação, tá bom? A segunda explicação, um pouco mais profunda, é que Mishpat é a lei por si só. Né? Mishpat é a lei. E Tzedek, vamos dizer, é a orientação ética da lei. É a ideologia por trás da lei. Ou seja, você vai ter que fazer mishpatim, leis, sentença, né, veredito. E esses vereditos, eles têm que seguir a Tzedek, a justiça mussari, a justiça ética. Então, como assim? Ou seja, a lei ela tem que seguir uma ideologia de justiça, de valores, a gente chama isso em hebraico de arachim, virtudes, valores, tzedek, justos, corretos. Então, por exemplo, o que é Mishpat Tzedek? Né? Então, vou dar um caso. Por exemplo, tinha um pobre e um rico. Todo mundo viu, tinha testemunhas, e o pobre ele é acusado que roubou o pão do rico. Então, a lei é que o pobre vai ter que pagar o pão. Tem que fazer. Então, isso é Mishpat. Mas e Tzedek? Tzedek você poderia pensar, mas o pobre é pobre, coitado. Então, não vamos falar para ele pagar o pão. Porque pode ser que ele estava precisando. Não, aí isso já não é Mishpat, porque está corrompendo a lei. A lei é quem roubou vai pagar. Não é isso, Tzedek. A Tzedek é a forma que os juízes têm que ter para cumprir a lei na prática, só que conseguindo de fazer de uma forma humana. Então a ideia é que, por exemplo, o pobre roubou o pão. Agora, ninguém sabe que o pobre ele não comia 3 dias, tinha 3 filhos em casa passando fome, e o rico, sabendo disso, ele pegou o pão da frente dele e tacou na lama, assim, e falou, esse pão é meu, você não tem o que comer. Aí o pobre foi lá e pegou o pão e comeu porque estava morrendo de fome. Ninguém, tipo, essa parte não entra na lei. Contexto. No contexto. Mas a lei é o quê? O pobre roubou, vai ter que pagar, porque o rico não deu para o pobre. Ele continuou com a posse do pão. Então, por exemplo, fala que o David Amélia, por exemplo, tem um pastor que fala que ele falava fazer a justiça e tzedakah. Tzedek como espada, é isso, parecido. E aqui o que a Gemara fala? É o seguinte, o David Amélia, quando estava no tribunal, ele julgava exatamente a Allahá. Então, o pobre é o culpado, o pobre vai pagar.
Depois do julgamento, o David Amelli pegava dinheiro dele, dava para o pobre e fala, agora paga para o rico o que você está devendo. Isso é um mishpat sand, por exemplo. Você fez um mishpat, mas você viu a ideia aqui. Então aí depois a gente vai ver que tem o outro passuco, que são algumas questões técnicas que não vão entrar nisso. O passo que fala, você não pode favorecer o Não favoreceu. No tribunal ele julgou o pobre, incriminou o pobre tem que pagar para o rico. Bom, acabou o tribunal e falou que eu te dar um presente. Depois do julgamento. Toma esse dinheiro para pagar o que você deve porque você é o culpado. É um exemplo. Então depois fala assim, no próximo passo, que não vou entrar nisso. Lota tem espata, não inclina o julgamento, lota kripanim, não favorece ninguém, velota e cachorra de não pega suborno. Que a chorra de haver enei rahamim, que o suborno ele cega os olhos dos sábios, vissalev devrei tzadikim. Fica aí salev, deixa invertido as palavras dos justos. Eles também, então, não podem pegar nenhum tipo de suborno, não só material. Às vezes o suborno pode ser um elogio, pode ser apresentação. Então isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, tzedek tirdov. Justiça perseguirá. Já tinha que falar do que o juiz tem que fazer no espaço tzedek. O que é tzedek tirdov? Por que não tzedek tirdov? Persiga a justiça. O que é justiça? Justiça. Então a ideia, a gente vê então aqui que tem dois tipos de justiça. Tem tzedek e tem tzedek que não é tzedek. É babu. Tem tzedek, lo tzedek, tem tzedek. Essa é a ideia. Ou seja, duas vezes, qual é o tzedek que tem que fazer, que tem que perseguir? Tzedek. A tzedek, que é tzedek? É babu, que quer dizer a Torá. Então aí tem o Rashi. Tzedek tirdov, Allah achar beit din e a fé. Vai atrás de um tribunal bonito. O que é bonito? Tem algumas opiniões. Bonito talvez é um beidin competente ou que dentro da sociedade tem os melhores rahamim que vão julgar da melhor forma. Isso é uma opinião. Mas agora é o Rashi. Qual o objetivo que você tem que fazer? Tzedek tirdov, leman techiev ve'arash tetaretz. Para que você viva e herde a terra. A Shera do Nailuecha não tem lá, que Deus te deu. Ou seja, você tem que perseguir para que você continue vivendo e herdando a terra de Israel. Você pode entender que isso é uma consequência. Se você for uma pessoa justa, Deus vai te dar uma recompensa de herdar a terra. Mas o Rashi não entende assim. O Rashi fala que esse leman, tehiev tetaretz, é a explicação do tzedek tzedek. Ou seja, o que é tzedek tzedek? Olha o Rashi. כדאיו מינוי הדיינים הקשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתה. Ou seja, que quando você escolher o juiz para ser o juiz, tem que ser um juiz tzedek tzedek. O que isso quer dizer? É um juiz que eles são propícios em fazer o povo de Israel viver e propício que o povo judeu assente na terra de Israel. Assente, more na terra de Israel. Consiga morar em sua terra. Ou seja, o povo estava no deserto e ia conquistar a terra de Israel. Tem que ser dois tzedek. Um é fazer que o povo viva e dois é fazer com que o povo consiga morar na sua terra que agora vai conquistar. A gente pode explicar isso de algumas formas. Uma forma é que tem um juiz que não faz justiça, então vai ter injustiça na sociedade, então o povo vai se corromper se não tem nem justiça, vai ter corrupção do povo, roubo, suborno, não vai ter justiça, e o povo vai acabar se corrompendo e vai ser exilado da terra de Israel pelos seus pecados. Ou vai ter coisas graves. Então, o juiz fazendo justiça, o povo vai viver e vai sentar na terra de Israel. Uma opinião. A outra é o seguinte, que quando tem um conflito entre você viver e você morar na terra de Israel. Porque se você tem que fazer o juiz, tem que ter uma ideologia que o povo tem que morar, conquistar a sua terra. Isso gera guerra. Guerra gera morte. Certo? Então, às vezes, é melhor você abrir mão da sua terra e deixar o povo viver. Ou seja, existe um conflito aqui, eu deixo a vida e eu desisto de conquistar a terra que Deus falou para a gente conquistar, porque isso vai gerar não a vida de Amsterdã e mais guerra. Ou então, não, vamos no caminho que a gente tem que conquistar, mas isso vai diminuir a vida. Então, fala que tzedek tzedek, que é os rahamim, os juízes, eles têm que ter uma ideologia dos dois. Que tem que tanto saber que o povo viva
e consiga guerrear as guerras que tem que guerrear e para viver tranquilo na sua terra. E não abrir mão de um dos dois. Ou pode explicar de outra forma, que tem muito juiz que corrompe tanto que a ideologia geral não é que os judeus, que o povo que eles julgam vivam, e sim é o povo inimigo, né? Ou às vezes a ideologia principal não é que o povo viva na sua terra, e sim é dar a sua terra para os inimigos. Então que tzedek te dá Urash. E no Sorah é 1100 Urash falando. É juízes que façam o povo viver e que consigam viver na terra de Israel com todas as suas fronteiras que Deus falou para a gente conquistar. Então isso é tzedek tirdov, perseguir. Tem que ter essa ideologia como juiz. Tá? Essa é a ideia que então, Lot ita lecha asherah. E aí do nada muda totalmente o assunto. Lot ita lecha asherah. Não vai plantar uma asherah. Asherah era uma árvore de idolatria. Tipo, agora veio falar de Avodah Zarah. Mas no Mizbeach, Adonai Elohecha Asher Ta'aseh Lecha. Mas no altar que Deus vai te fazer no Beit HaMikdash. Ou seja, daqui a gente aprende a Alahá que não podem ter árvores no Harabai, na montanha que é o Beit HaMikdash, ou onde ficava o Sanedrim. Não pode ter nenhum tipo de árvore. Qualquer árvore plantada lá é considerada uma asherá, uma idolatria, mesmo que é uma árvore que ninguém trabalhou para ela. Ou seja, não pode ter árvore. O que tem a ver? Qual a ideia? A ideia é o seguinte, que a árvore, até a brahá que a gente faz Bikata Ilanot, a gente agradece a beleza que a árvore tem. A árvore faz parte do reino vegetal, que em hebraico é tsomea, que brota, tem a ver com um crescimento. Então, duas questões aqui. Uma é que a lei ela é imutável, ela não tem que mudar. A lei da Torá é a lei da Torá, então baseada nas leis da Torá, o juiz tem que julgar. Então isso mostra que não é lugar de árvore onde o Sanedrim está lá julgando. E dois, que a árvore ela representa a beleza. E a beleza misturada com a lei é perigosa. É o que a gente falou um pouco de Ireia, da visão superficial. Mas e escolher um tribunal bonito? Não, então bonito não tem a ver aqui de beleza. O Urash explicou o que é o tribunal bonito. É o que Não, vive a usa essa Israel. palavra, essa... Aí tem que fazer um de ontem na Massagem Sanedrim, que o tribunal traz uma morte bonita para aqueles com pena de morte. É outro de ontem. Mas não quero entrar nisso não. Mas a ideia aqui é o seguinte, é que quando a beleza ela mescla no lugar da justiça, isso é perigoso. O que eu quero dizer? É quando a pessoa que tem que aplicar a justiça, ela começa a pensar não com a cabeça, mas com o coração, com o sentimento. E aí é a coisa mais perigosa que existe numa sociedade. Quando os juízes eles pensam com sentimento. Então, um cara matou 30 pessoas na rua, de bobeira, e aí vai lá ao tribunal, e o tribunal fecha um pouco as leis, e fala, mas é um cara pobre, coitadinho, e não deve ter tido chances na vida. A gente viu que não que você tem que ignorar todo o contexto do pobre. A gente não está falando que você tem que ignorar o contexto do pobre. Essa é a parte do Mishpat Tzedek, da Tzedek. Ou seja, fora da Mishpat, você tem que ser racham e entender a sociedade que você vive e como resolver isso. Mas a lei, ela precisa ser lei. Então, se você ficar em um lugar que tem muitas árvores, olha que... Não, então a ideia é que no Beit HaMikdash é um lugar de sefer, de cabeça. Onde tem um Sanedrim que julgava que é o Lishkat HaGazit, que era lá no Beit, que é a segunda instância, o Sanedrim, o Supremo Tribunal, os 71 mais sábios do povo inteiro, ou seja, o que cada Beidin não conseguia entender, chegava lá, ali é só sefer e não pode olhar muito para a beleza naquele lugar que a lei ela não floresce, ela é a lei da Torá Moshe Emet, e dois, que o regesh, o sentimento, a natureza, que bonito, não é adequado para aquele lugar. Então esse é o grande conflito que existe as coisas na sociedade. São os juízes, até na democracia, né? Que a opinião social ética, e a opinião social ética não tem a ver com o intelecto, mas sim muito com o sentimento. Ela sobrepõe a lei. E a lei muda, de acordo com o sentimento, ou seja, fica sem lei. Então a gente vê que a beleza no julgamento é um tipo de suborno subconsciente. Um tipo de suborno que inclina os olhos do sábio, do juiz. Então essa é a ideia do juiz, tá? Levanta. מה אתם עושים לאותם הצלמים? זה
הוא יעלה יש לו, לא, יש לו קו. משמע שהשיפוע קרוי חוטם. זה דבר שאני לא מצליח להבין. מה הקשר בין הדברים של רש"י לבין איך שהראש לומד? מה זה קשור? לא Muito bom. הרי בסך הכל... ולא תקים לך מצבה אשר שנא אדוני אלוהיך. E você não vai construir uma matzevá. O que é uma matzevá? Uma lápide. Qual o problema de você construir? Ou seja, você não vai fazer de misber uma lápide. Qual a diferença de um misber e uma lápide? Lápide é um misber, é um altar feito só com uma pedra. E o misber, ou seja, a gente aprende a Lahá que o misber tem que ter várias pedras, e não uma só. A gente vê, por exemplo, por exemplo, Eliyahu Hanavi constrói, tinham 12 pedras. Ou seja, tem uma proibição que o misber tenha uma pedra só, que seja uma lápide. O que o Urash fala aqui? Como os goiim faziam. Uma explicação, mas está escrito assim, para você uma matzevá. Ou seja, para você matzevá, mas para quem não. Então o Urash vem explicar que os avós, os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Yaakov, eles sacrificaram em matzevá, eles fizeram matzevá. Estou falando, eles fizeram, mas vocês não podem fazer. O que isso tem a ver aqui? Qual é a ideia? A ideia é que a matzevá, ou seja, uma even, até a even é a mistura de Av e Ben, né? Ou seja, nós somos Banim e o Av são os avós, os patriarcas. Mas a ideia é que a even, uma pedra só, se sacrificar alguma coisa, trabalhar para Deus numa pedra só, isso significa o seguinte, que tem só, é uma coisa, é só um valor que você está trabalhando para Deus. Então está falando, vocês quando forem trabalhar para Deus, fazer o Korbanot para vocês, tem que ser construído de várias pedras, ou seja, vários valores, vários arachim. Qual a ideia? Mas e os patriarcas? Não, porque os patriarcas cada um desenvolveu um valor só, ou seja, Abraham, o caminho dele, o Elohei Abraham, a força de Abraham que ele trouxe para o mundo é essa, da bondade. Yitzhak era só Gvurá, só justiça. E Yaakov é só Tiferet, só harmonia. Eles sim, que cada um fez o seu campo, mas depois que se formou um povo, a gente não pode ser julgado, a gente não pode ter uma tzedek, ou seja, uma ideologia de valores e virtudes, prezando somente um dos valores. Ou seja, tudo é constituído em fazer bondade no mundo. Tudo é constituído em fazer a justiça. E tudo é constituído em harmonizar. Não, isso você é proibido. Os avós, sim, que eles trouxeram isso para o mundo, cada valor. Mas vocês, a Israel, eu não quero isso de vocês. Mas eu quero a claluta dos arachim. Ou seja, vocês têm que entender que todos os valores vêm de Deus, e Deus não é um desses valores, mas é a união harmônica de todos eles. E vocês têm que trabalhar para esse Deus, e não para Elohei Abraham, nem Elohei Yitzhak, nem Elohei Yaakov. E sim, Elohei Abraham, Yitzhak e Yaakov. Ou seja, vocês, quando fizerem trabalhar para Deus, vocês têm que pegar todos os valores éticos que existem, todas as ideologias, e juntas trabalhar e não dar preferência para uma ou para outra, que também é um dos problemas dos vários tipos de sociedade que tem hoje em dia. Que tudo consiste na bondade, ou tudo consiste na justiça, ou em harmonizar. Não, é tudo junto. E isso é o que Deus ele deu para Israel de especial. Essa capacidade. Por isso que a gente fala na Tefilá todo dia. Eloheinu v'Eloi Avoteinu, Eloi Abraham, Eloi Yitzhak, ve'Eloi Yaakov. Ha'el Hagadol, Hagibor, ve'Hanorah. Então isso que a gente fala, que são os três. Vendo uma aula que o Doron deu, ele fala que Abraham, Isaac e Jacob, no final, Magen Abraham. Porque ele falou, né, que Abraham é mais importante dos três. Por isso que repete só Magen Abraham. Sim, mas não como prioridade. Eu falei isso na aula de Sefirot, mas como é a mais importante, é a origem dos três. Por isso Abraham é o primeiro patriarca. Ou seja, tudo isso começa na bondade. Mas não que ela é mais importante que as outras. Falou que era mais importante, por isso que tem não. Magen Abraham. Ele explicou por alto, mas a ideia é que o Hassad não é mais importante das três, ela é a primeira das três. Tudo Repete no final. Tudo começa com repete o resto do porque a primeira brahá de Abraham, a segunda de Isaac e a terceira de Jacob. No final, o fechamento da fechamento primeira é Magen Abraham. Magen Abraham. Então, porque é a brahá de Hesed. A segunda, que é de Gvurá, de chuva, de Tchiat Ametim, é Yitzhak.
E a terceira é de Jacob. Cada um tem a sua brachá. Essa é a brachá de Abraham. Tá? Mas as três são importantes. Você não pode fazer só uma brachá. As três têm que ser feitas. Por que não fala Mas o nome de Yitzhak e Jacob? Aí é outra explicação. Mas não é porque trouxe o nome de Abraham que quer dizer que a característica de Abraham é a melhor. Não tem a ver. A ideia é que Abraham é pai de Yitzhak e Jacob. Ou seja, uma origina a outra. Primeira característica que veio para o mundo, Deus escolheu ser Abraham e não Yitzhak. Mas o povo não foi criado só de Abraham. Na verdade, o povo é muito mais Jacob do que Abraham. Sim? Muito mais Jacob do que Yitzhak. Por isso que a gente fala, não, Abraham, Yitzhak e Jacob, esses são os patriarcas. E não só um. A gente não pode dizer nosso patriarca é Abraham, porque tem muitos outros povos que o patriarca é Abraham também. Não é isso. Tá, vamos continuar. Então, aí depois vai falar do Sanedrin, aqui eu vou pular a parte do Sanedrin, não sei, Sanedrin é a segunda instância, é quando tem dúvida na Lahá, o Beidin, vai explicar do Sanedrin, a legitimidade que ficou do Sanedrin, que o Sanedrin fica lá do lado do Beit HaMikdash, do Mizbeah, do altar de sacrifício, que precisa ficar lá, que eles que garantem exatamente os valores, ou seja, os arahim, as virtudes que existem numa sociedade, ficava na mão do Sanedrin. E a gente vê que quando o Sanedrin ele sai e a gente fala que o Sanedrin tem que ficar lá, tinha que ficar naquele específico lugar. E desde quando o Sanedrin sai daquele lugar, as virtudes também saíram dos seus lugares na humanidade. E só vão entrar no lugar quando o Sanedrin voltar para aquele lugar. Ou seja, o Sanedrin não está lá, também o mundo ele não sabe conviver com essas virtudes, não sabe compatibilizar todas elas em um veredito. Tá? Então vamos pular. Vamos pular, vai ser Tetaí Shaul. Tá. A gente vê aqui que o Sanedrin ele tem autoridade da Torá. O que o Sanedrin fala é a Lahá. E a gente vê aqui na Parashá também que se alguém não cumpre, foi no Sanedrin, ele falou A e ele continua falando B, trazendo Arlok para Israel, é pena de morte, ou seja, é muito grave. A Lahá do Sanedrin é do Sanedrin, acabou, eles têm autoridade. Tá? E agora a gente vai para a segunda instituição, o segundo cargo. Que estou no Het, tá? No oitavo frase do 17º Perek de Dvarim. Que Palemimecha Davá, Lamishpá. Não, isso aqui é do Sanedrin, tá? Não vou entrar. Vendam, Bendinedim, vamos pular. Vai falar do Sanedrin? Tá, vamos para o Sheni agora, no Yodalha, do versículo 14. Tá? Que Tavalaretz, quando vocês forem para a terra de Israel, Asher Adonai Elohecha noten lá, que Deus ele te deu, Virashtav e Ashavtabá, e você já conquistou, já morou, já está morando lá bem, Viamartai, vai dizer, acima lá e melhor, quero pôr sobre mim um rei, ou seja, depois, tem segurança, já sentou, já está tudo direitinho, agora vamos para o segundo passo, vamos pôr um rei, que rola goim achar se votar, como todos os povos que tem na nossa redondeza, que todo mundo é rei, ou seja, todo mundo é uma monarquia. Tá? Essa é a ideia aqui. Vamos antes só dizer logo quais são os 4 cargos que tem. A primeira letra de cada cargo da palavra Mishkan, para não esquecer. Mishkan. Então, Mem, Melech, rei. O Shin, Shofet, é o juiz. Sim? O Raf, Cohen, exatamente. E o Nun, Navi. Isso. Então, o sacerdote e o profeta. Então é isso. Então, são 4 cargos na sociedade. O juiz é o primeiro, depois vai ser o rei, e é exatamente a ordem. Depois vai falar do Cohen e depois vai falar do Navi, do profeta. Tá? São 4 cargos de uma sociedade. Qual é Os cargos têm a ver com o Mishkan em si? Com Mishkan? Não. É só para lembrar. É só uma dica para lembrar. Não, pode ser que tenha, não sei. Mas é o seguinte, o rei, ele vai organizar a sociedade, como governar e tudo mais. Sim? Deixar bem claro que o rei de hoje em dia, o representante, o primeiro-ministro, o presidente de hoje em dia, ou seja, o que se espera de um governo hoje em dia, não é exatamente o que se espera no governo antigamente. Antigamente, o governo ele se limitava muito mais a hoje em dia. Hoje em dia, a gente deu tudo para o governo. Ou seja, não tem hospital com qualidade, é culpa do governo. Não tem educação para os meus filhos, é culpa do governo. Antigamente, não. A sociedade quis... Cada um que via a sua educação, se organizar. O governo ele tinha 3 principais ideias de acordo com Maimônides, que é a lei do rei, que é a segurança, né? A segunda é recolher impostos, e a terceira é
guerra. Ou seja, quando tem alguma questão com outra Mediná, com outro país. Então, em caso de guerra, em caso de pegar os impostos e garantir a segurança que é a justiça. Garantir também a justiça é o rei. E não botar escola, infraestrutura, não na época. Então, por que tem imposto para guerra? Que? Ué, para o país que precisa, para guerra, para muralha, para qualquer coisa. Mas não é obrigatoriedade do rei. Ou para dar para outras instituições, não sei. Tá. Isso, mas a gente vai ver... A gente vai... Muito boa a sua pergunta. Não, então, o próximo passo vai dizer a regra do rei, que uma delas é ele não pode ter muito dinheiro. Ou seja, a gente vai ver que o rei não pode 3 coisas. O que são as 3 coisas? Muitos cavalos, muito dinheiro e muitas mulheres. O que a gente vai ver por alto aqui, que a Torá está falando o seguinte, que a sociedade não tem que servir o rei, mas o rei tem que servir a sociedade. Porque o rei não pode ter muita coisa, não pode ter muitas posses, não pode ter... Tem que ter só o que precisa. Essa é a ideia. Então, mas o rei vai pegar muito dinheiro? Não. Depois que a Torá depois vai dizer, não, mas não tenha muito dinheiro. Você vai recolher o que quer, que é uma crítica a Shlomo Melech, que fala que ele recolheu muito imposto do povo. É uma das críticas. E teve muitas mulheres, muito cavalo e muito dinheiro. Então a gente chega isso mais tarde, tá bom? Mas então de novo, aqui estava lá, então a gente vai botar. E aqui tem muitas perguntas. Então a gente vai ver o seguinte: quem que vai botar um rei? Não tem lá. Não, calma aí. Viacima lá e Meller. Quem que bota o rei? O povo. O povo bota um rei. O povo bota um governante. E tem uma regra que é o seguinte: ninguém pode dar para alguém alguma coisa que não tem. Eu não tenho como eu estou te legitimizando alguma coisa. Desculpa, o povo coloca o rei ou ele escolhe o rei? Porque aqui na Torá, Hashem escolhe o rei. Não. O povo, a gente pode falar um pouco sobre isso. O povo que coloca o rei. O povo que coroa o seu rei. Ou seja, a gente vê que originalmente o cargo está no povo. E se o povo ele decidiu se organizar em monarquia e botar um rei, o povo vai botar um rei. Se eles não, o poder vem do povo. Mas quando eles votam o rei, o poder está no rei. A gente vê, por exemplo, de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, Deus falou, você agora vai ser o rei. Mas aí tem um passo, que eu não vou trazer para não perder tempo, em Shemot, que fala, vai para o povo e vê se eles vão te aceitar. Depois que eles aceitam que Moshe realmente é o rei do povo. Tiver Davi da Amélia, que Shmuel muito antes já tinha coroado ele, mas esperou anos e anos de muitos conflitos até que o povo falar, não, você é o nosso rei. Ou seja, mesmo que um Navi, ele vai diz você é o rei de acordo com Deus, enquanto o povo não legitimizou e não aceitou, não é rei pela Halakha. Vem do povo, o direito está no povo. Tá, essa é a ideia. David foi rei durante 7 anos só em Hebron. Porque só Hebron legitimizou ele. Depois, isso, exatamente. Então a gente vê que a ideia está no povo, tá bom? A legitimização da governabilidade vem do povo. Essa é a ideia. Tá. Eu não vou falar nisso, vamos pro próximo. Agora, tem uma mitzvah de botar um rei ou não? Isso que a Torá está falando aqui, esse passo, essa frase. Quando eu vou dizer verasta, vershaftaba, veamartá, acima lá em Meller, que rola alguém mais se votar. Quer dizer, você é obrigado a colocar um rei ou não? Então vai ter marloca entre Rishonim, entre Haronim. Tá? Vai ter marloca de Rabi Sada Gaon e Rambam e por aí vai. Que Rava Bravanel e qual tipo tem discussão. Tá? Tem quem fale que sim, tem que falar. Não, mas hoje em dia a maioria dos posquim dizem que botar um rei está dentro das 613 mitzvot, sim. Que você é obrigado a botar um rei, é a maioria. Não é o consenso, mas é a maioria hoje em dia. Cachorro com Mashiach. Não, nada a ver com Mashiach. Mashiach tem que ser rei, mas não que o rei tenha a ver com Mashiach. Tem que ter um rei. Se você está morando aqui, tem que ter rei. A pergunta então, se é mitzvah, porque os rabinos não saem na rua e falam, a gente vai ter rei. Sois rei. Isso. Então, o que a gente vê, eu não entendi a piada direito. Tem alguns rabinos que falam isso. Galera, não, a maioria não sois reis. Não sei, sou novo, me senti novo agora. Você é novo. Vamos lá. Mas então. Mas talvez o primeiro-ministro ou o presidente eles são considerados. Isso é outra ideia que eu não vou entrar agora, se é ou não é, tá? Uma boa pergunta até, né? E muito prática, eu não quero entrar agora, que eu não sei o suficiente para dizer agora. Isso deve ter quem diga que sim, e óbvio que tem gente que diga que não, tá bom? Se a gente vive hoje com o rei da Torá ou não.
tá? Mas a ideia aqui é o seguinte, que a gente vê que o Netziv que vem explicar pra gente. A ideia, quem acha que não é mitzvah, é dessa palavra acima. Quando você morar... quando acima, ve'amarta. Quando você morar na terra que Deus te deu, ve'amarta. E você vai dizer. Vamos botar um rei. O que é esse vai dizer? Então aqui vem dizer que é Ereshut. Se você quiser... Você tem possibilidade de botar um rei, como os outros povos. Se quiser, se não quiser, não. Tá? O Netziv de Mivoloj, ele vai escrever que é obrigatório ter rei. Mas por que hoje em dia, o Netziv Mivoloj, vamos dizer, 200 anos atrás, mas por que não... Você não é obrigado a botar um rei hoje em dia, vem a Kula, a facilitação vem dele. Que ele diz o seguinte, aqui botar um rei é uma mitzvah positiva da Torá. Sim? E você chegar hoje em dia para o governo que existe e falar, eu quero rei, é perigo de vida. Vai causar perigo de vida na sociedade. A sociedade agora, eu vou tirar tudo aqui e quero botar rei. E perigo de vida empurra uma mitzvah positiva da Torá. Muito mais o perigo de vida de uma sociedade inteira. Imagina, hoje em dia dá um caos, acabou toda a lei, não vou seguir nenhuma lei, anarquia, porque agora a gente quer botar um rei. Hoje em dia. Imagina, chegar hoje de parte da sociedade e falar, não vou cumprir nada que o governo está falando, vamos fazer uma rebelião que eu quero botar o meu rei. Você traz um caos na sociedade. Isso é um perigo de vida, porque... não só na questão que vai vir um exército e matar as pessoas, não é isso que eu estou falando. Perigo de vida é que vai ter uma desorganização do que a gente tem de organizado. Muitos pobres podem morrer, a gente pode ter problemas com os inimigos externos. Ou seja, no final vai ter alguma coisa que vai gerar um problema em Israel. Que qualquer problema no governo é perigo de vida. Se fosse uma mesma coisa. Então, exatamente, vou tirar e botar uma monarquia. Aqui já tem rei. Então, você quer tirar... se fosse uma monarquia. Aí, É considerado? se tiver nos critérios da Torá de rei, sim. Não necessariamente tem que ser uma monarquia, pode ser uma democracia, mas com os critérios da Torá de rei, tá bom? Não vou entrar agora. Não estou dizendo qual é o tipo de regime. Estou falando que tem que ter um rei. Esse rei não, o pé da palavra, é uma monarquia absolutista. Não estou falando disso, tá? Tem uma marloca muito grande aqui que é o rei, quais as características. A princípio, o rei é aquele que a moeda do país está na mão dele. É uma das ideias. Mas vamos continuar. Tem algumas condições. Vê o Rambam para isso. Mas o Netziv ele fala isso, então. Que então por isso que empurra a mitzvah positiva. Tá? Agora, o que é esse aqui no final? Que está escrito assim. E vai falar, então. Vamos botar um rei como todos os povos que estão, todos os governos que estão à nossa volta. Por que precisa dizer no Passul como todos os povos que estão à nossa volta? Então, sobre isso a gente entra numa discussão na Gemara entre Rabi Shimon e Rabi Yehuda. Se a gente bota para a lei, se a gente bota para a Halachá os motivos das mitzvot ou não. Então, se você sabe que tal mitzvah é tal motivo, então a gente entra na Halachá que a mitzvah ela só vale se tem aquele motivo, ou seja, se aquele motivo não existe, não entra para a Halachá, ou não importa se você sabe o motivo ou não, a lei da Torá, o que a Torá falou é isso, a gente não tem como entender e sempre vai ser assim, não importa. O caso é da viúva lá, que a viúva sofre, então você tem que dar, você não pode botar, como se fala isso, ela quer alguma coisa emprestada, aí você não pode cobrar dela uma fiança, uma coisa assim, pegar dela para ela devolver. Viúva, porque ela sofre muito. Vai perguntar, se a viúva ela é a mais rica do país. Vai falar, então já que a Torá disse aqui o motivo, falou Rabi Shimon, então, já que a gente sabe o motivo, então talvez essa viúva não tenha essa mitzvah. Ou não, qualquer viúva vai ter mitzvah, não importa. Então é uma discussão. Então, Rabi Shimon fala assim, se a gente sabe o motivo da mitzvah, a gente só aplica a mitzvah quando o motivo se cumpre. E o Rabi Yehuda está falando, não, independente sempre é mitzvah. Agora, essa é uma das únicas mitzvot que a Torá disse um motivo, que é como todos os goim que estão à nossa volta. Então, justamente aqui, o Rabi Shimon, ele falou o seguinte, todas as mitzvot, se você sabe o motivo, então o motivo entra para Lahá. Mas essa mitzvah, que é uma das únicas que a Torá escreveu o motivo, então quer dizer que isso que ela escreveu não é o motivo. Entendeu?
E o Rabi Uda fala, nenhuma mitzvah que a gente sabe o motivo entra para lá, mas justo essa que botou motivo, então só quando concretiza esse motivo. Então inverte as regras. Então, se a ideia é se os goyim estão ao nosso redor e eles têm dar o governo, então aí a gente tem a mitzvah de botar ou não. Essa é uma discussão entre os Tanaim. E a ideia aqui é que por que precisa saber dos goyim? Por que é importante os goyim? Então, vamos dizer que não é que é o motivo, como os goyim. Porque para a gente ter um governo tal, precisa ser da forma que os goyim têm tal governo. Por que é importante aqui? Só a ideia é o seguinte, o que fala é o seguinte, você tem que analisar o mundo e você tem que ver os tipos de governo, de regime que tem nos países, certo? E você vai calcular o seguinte, os tipos que tem e agora os países mais bem-sucedidos, qual é o regime? E os mal-sucedidos, qual é o regime? Então, vamos botar o regime do mais bem-sucedido. Então, é esse que está dando certo? Então, vamos botar esse. É aquele que está dando certo? Então, vamos botar ele. Esse está dando errado? Então, não vamos botar aquele. Isso quer dizer, ou seja, você tem que ir de acordo com os goim. E a ideia aqui é porque é importante os goim. Porque você precisa saber aqui que os goim têm, nesse caso, para botar um rei para o seu país, porque a princípio são o seu país, né? Não tem nada a ver com os outros, é o que vai te governar. Sim? Mas aí então para responder isso, a gente tem que dar uma pergunta mais profunda. Porque o judaísmo ele falou em política, entrou em política. E não fala só de religião, de comportamento, de dogmas e coisa, porque tem que falar de política o judaísmo. Então essa é uma segunda pergunta. Então a resposta é qual é porque a Torá vem falar de política, ou seja, que a gente entra em Israel e tem que se comportar de determinada forma política e governamental, não para você se governar, mas para saber como a gente vai lidar com o resto do mundo, já que a gente está na terra de Israel. Porque o nosso objetivo na terra de Israel é consertar o mundo inteiro. E para você consertar o mundo inteiro, você tem que falar na linguagem do mundo inteiro, ou bem-sucedida do mundo. Então, vamos supor se você fosse só uma religião. Como você ia conversar com o resto do mundo? Você se isola, na sua casa, faz suas coisas e não importa os outros. Uma forma que você entra na política, e a política, o rei tem a ver com guerra, ou seja, ou diplomacia, que tem a ver com os outros países, você interage com todo mundo numa política mundial. E aí você pode interferir também nos outros, e como você está igual aos outros, existe uma influência para os outros, ou seja, existe compartilhamento de influências. E assim você pode influenciar também os outros, ou seja, quando a Amistad tiver uma política ética, vai ser um pequeno passo para você consertar o mundo inteiro, que é o objetivo do judaísmo. Que é, como Deus falou, a gente fala que vão ser abençoadas nas suas descendências todos os governos do mundo, ou então, que fala aqui, Abraham, sai da sua terra, do seu pai, do seu país, vai para a terra que eu vou te mandar, que através de você vai ser abençoado todas as famílias da terra. Vou te fazer um goi gadol, um grande governo. Goi não é povo, não é povo. Goi é governo. Vou te fazer um governo gadol, grande, e através disso eu vou influenciar todas as mishpachot adamah. Ou seja, quando o governo de Amisrael for forte, assim como na época de Shlomo Amelech, por exemplo, Davi e Shlomo, é quando a gente consegue influenciar de forma ética, que é o que o judaísmo tem a oferecer ao mundo inteiro. Como na coletividade e no individual. Essa é a ideia que é profunda. Então aqui a gente pode explicar que é o objetivo. Cadê? Acima Lecha Melech, como? Que rola Goim Mashabslotai, que é o jeito do Melech. Ou seja, como é o rei que você vai botar, da forma que os Goim estão à nossa volta. São Tassim Alecha Melech, ou seja, Tassim bota um rei, Asher Ivchar Hashem Elohecha Bo, que Deus, a princípio, vai escolher, Mikerev Achicha, entre seus irmãos, Tassim Alecha Melech, Lotu Halatet Alecha Ish Nochri. Não pode ser alguém que não faz parte do seu povo, o rei. Asher Lo Achichaú, que não é do seu povo. Então é interessante aqui, o que é isso? Bota um rei que escolheu Deus. Então talvez isso é uma qualidade para ser rei, que ele tem que ter escolhido Deus de Israel como Deus, e tem que ser de Am Israel, né? Uma possibilidade, ou outra que a gente pode interpretar o passuca assim: bota sobre você Melech, Asher Ifrar Adonai Elohecha Bo,
que significa isso? Que... Não, entendeu? Preciso explicar outra coisa, vamos deixar isso para depois. A pergunta aqui é por que não pode ser alguém que não é do povo judeu um rei? E a resposta é que alguém que não faz parte do seu povo não tem como governar com piedade do povo, porque ele não se identifica com o povo, não tem identidade nacional e cultural ao povo. A gente vê isso na história quem? Napoleão. Que Napoleão veio de uma ilha da Itália e depois Córcega, isso, ele governou, falou que ele nunca soube soletrar direito o francês na vida. Ele era zoado na universidade e tal. Ele nunca se identificou também, assim dizem historiadores. E ele foi cruelzaço. E conquistou tudo, mas porque ele foi cruel, ou seja... E por isso que ele conquistou tudo, porque ele falou, você é cruel, não tem o pé do meu povo, vai todo mundo para a guerra. Teve uma época que acho que ele teve que se retirar de algum país do Oriente Médio numa guerra, não estou lembrando talvez. Hitler também, né? Hitler não era do... eu acho que a guerra do Napoleão, acho que era no Oriente Médio, agora acho que era do Acre. Acho que teve uma guerra que ele teve que retirar, mas muitos soldados voltaram meio com peste, tem discussão se estavam com peste ou não. E como eles tinham que sair rápido, ele mandou envenenar todo mundo que estava combaleado, matou todo o exército para voltar e conseguir sobreviver. Tipo, que era um sanguinário. Por quê? Porque ele não estava nem para o povo, ele queria a conquista. Ou seja, um rei, para ser bom, ele precisa ter uma identidade nacional, cultural e religiosa com o povo. Ele tem que ser criado lá, tem que ter uma espécie de nostalgia e pertencimento onde ele está. Não pode ser de fora. E aqui, eu acho que é o último tema que a gente vai abordar hoje, que eu acho que é o mais interessante de tudo. Lá fala que não pode ter cavalo, não pode... o povo não pode ir para o Egito, muitos cavalos no Egito, e não ter muitas mulheres. Tá? Aqui no Passuk, Yud Het, ou seja, 18, que eu acho que é o mais interessante. Verhaek Shivtov, e vai ser que quando sentar, né? Al-Kisema Mamlachto, ou seja, no trono dele, o rei vai sentar no seu trono, Vechatav lo et mishneto a Torá azot. Ele vai escrever essa repetição das palavras da Torá. Al Sefer Milifnei Kohanim Aleviim. Sobre, na frente, né, do livro dos Kohanim dos Levi. Daqui a gente vê que o rei ele tem uma obrigação de escrever a Torá dele. Ou seja, a Torá de Moshe, mas ele que tem que escrever e a Torá que vai ficar sempre com ele. E o rei, então, mas a gente vai ver mais para frente, nas outras parashot, que todo Am Israel tem a obrigação de escrever a sua Torá. E por que aqui também fala que o rei tem que escrever a sua Torá? Então a gente vê que na Alahá, que o Rashi fala, o rei tinha que ter 2 Torot iguais. Uma como obrigação de todo judeu e outra essa mitzvah, que o rei tem que escrever uma segunda Torá e tinha que ter 2 Torot. Tem a pergunta porque o rei precisa ter 2 Torot. Aqui está escrito Mishneh Torá, ou seja, tem que ter 2 Torot. E aqui está escrito que ele escrevia na frente dos Kohanim. Então, qual a ideia aqui? Porque o rei tem que ter 2 Torot. Aqui vai Itaimó, vai ficar com ele. Vekarabo, vai ler nela. Nela qual? Na Torá que ele escreveu. Qual é Meichayav? Todos os dias da sua vida. Leman ilmad, para ensinar a lirat et Hashem Elohecha, para temer a Deus. Lishmor et chodev vei a Torá zod, guardar todas essas palavras de Torá, vei tahukim a ele laçotá, sem ficar depois orgulhoso e tal. Qual a ideia aqui? A ideia aqui? Que? Criaturas rodas. Criaturas rodas? Porque não entendi. 2 Torot. Ah, sim. A ideia aqui é muito profunda. É o seguinte. A gente viu que tem 2 cargos públicos. O juiz, tem o rei. Tem os Kohanim e tem os Neviim, tá? Eu não citei a função de cada um, eu parei isso, né? Então, voltando. O juiz é ter justiça através das regras da Torá, sim? Que eram ensinadas pelos Kohanim para os Leviim, que eram os professores de Torá. O rei é organizar o governo. O Kohen, qual é a função do Kohen? É o Beit HaMikdash. É o Mikdash. Tem a ver com a santidade. Então, o Beit HaMikdash é o Kohen Gadol, que era a única pessoa que não se curvava para o rei. Por quê? Porque o Kohen Gadol também é o rei. Mas o Kohen Gadol ele só é rei dentro do Beit HaMikdash. Então é como se fosse hoje, com muitas aspas, o Vaticano. Ou seja, o Beit HaMikdash era uma Medina, um país por si só, que lá o rei é o Kohen Gadol. E lá quem vive lá e manda em tudo são os Kohanim. E fora é o Melech. Ou seja, então é isso.
Tem o rei e tem o Mikdash. Tudo que tem a ver com santidade, tem os Kohanim. E os Neviim, os profetas, qual a função deles no mundo? No Israel, na verdade, é entregar a palavra de Deus. O que quer dizer entregar a palavra de Deus? Eles são os anarquistas, os Neviim. Ou seja, é uma hora que o Deus resolveu interferir em tudo que aconteceu na humanidade e falar com ele uma coisa nova, ou momentânea, na verdade, e ele ia chegar na cara do rei, ó, tá tudo errado. Ia chegar lá nos ricos, vocês estão todos, tá tudo. O rei está falando besteira, não é isso que vocês estão falando, pobre, como vocês estão se comportando assim, ninguém tá. Ou seja, mudava a sociedade toda, por isso que todo mundo era contra os Neviim. Eles eram os anarquistas, pegavam tudo que estava organizado, tudo acomodado e plá, estragava tudo. Ou seja, que também existe um espaço para anarquia, para quebrar a lei dentro de Israel, através dos profetas. Por isso que os profetas, às vezes, eram uma função mais difícil. Uma pessoa única, que não era nada, tipo, tinha que ter vários critérios e tal, mas é isso. Mas então, qual a ideia? Está escrito, por exemplo, em Pirkei Avot. Moshe passou a Torá para Yoshua, Yoshua para os Kenim para os Neviim, e Neviim para o Sheikh Knesset Gdolá. Tá? Quem era Yoshua no povo? É o rei. E em Maseret Eruvim, Tratado de Eruvim, está escrito diferente. Que Moshe passou para Aharon passou para Nadav e Aviú, não, Elazar e Tamar, e Elazar e Tamar passou para os Zkenim, e Zkenim para todo o povo. Ué, quem passou para quem? Então está falando de duas entregas, duas Massoret diferentes da Torá. Uma ele entregou para Aharon, que é a Torá do Cohen, que é a Torá do juiz, que é como se julga a Torá, e é a Torá oral. A Torá oral, a Moshe ensinou para Aharon, para Elazar e Tamar, para os sacerdotes e para os Kenim, para todo o povo. Agora, tem uma Torá, uma Massoret, que Moshe ensinou só para si. Achei que nessa Gdolá não tinha mais rei, mas tinha o Av Beidin e o Nassi, né, Ezra, e por aí vai, até que continua. Ou seja, tinha uma Massoret só dos reis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que tem duas formas de você ler a Torá. Uma é a Torá dos Kohanim, que a gente já falou isso nos outros livros, e existe outra Torá que é a Torá Tamelech, a Torá do rei, que é diferente. Então é isso. Os Kohanim, quando eles leem a Torá, eles leem de uma forma, através da Torá oral, que é hoje, que a gente tem que fazer a lei segundo a Torá oral. Mas o rei, quando lia a Torá que ele escreveu, ele podia interpretar os psukim diferentes de como a Torá oral interpretava. Ou seja, a gente podia interpretar os psukim como escrito, como Torá escrita, como os Karaim, por exemplo. Os Karaim seguem a Massoret da Torá do rei. Por isso está escrito Vekarabó, Karaim. Vekarabó, você vai ler nela. Ou seja, o rei, Moshe dá legitimidade para o rei ler na Torá escrita e falar coisas diferentes que o Sanedrim vai falar para governar quando ele precisa. Isso está escrito no Passuco, ó. O que ele vai ler nela? A vida toda dele está escrito na Torá. Ele vai entender o que na vida dele os problemas e ele vai conseguir ler nela. Para o povo poder temer ele. Uau, ele decide. Tem uma Torá para ele. Tem uma Massoret que foi passada só para ele que não foi passada para a gente. E a gente vê isso claramente em Divrei Yamim Beit. Eu não vou entrar agora para não ficar muito longo, mas Divrei Yamim Beit, Matzial Amélia, ele tem uma lei da Torá que Deus não pune os filhos pelos erros dos pais, que mataram o pai dele, que era outro rei. E ele matou todo mundo, que matou, mas não matou o filho dele, que a princípio poderia matar, porque é a continuidade de quem estava querendo pegar o poder dele. Mas falou, não está escrito que os filhos não vão morrer pelos pais, então ele deixou vivos os filhos. E está escrito como a Torá de Moshe. De acordo com a Torá de Moshe, fala alguma coisa assim, uma linguagem um pouco diferente. E a gente vê quando fala esse passuco na Torá, o Rashi fala que é o que a Gemara diz, que é que os filhos não vão, os filhos não vão morrer pelos pais, que é proibido ter um testemunho de um filho sobre o pai. Ou seja, pela Torá oral, esse passuco vem dizer que o filho não pode testemunhar do pai, não é válido. E a gente vê que o rei Amatzial fez uma alahá e a Torá escreve explicitamente que como ele leu na Torá de Moshe, quem não matou os filhos, porque está escrito que os filhos não vão morrer pelo pecado do pai. Ou seja, está escrito explicitamente outra explicação para o pastor que é diferente da Torá oral que a gente escreveu. Por quê? Porque ele leu na Torá dele. Existia uma Massoret da Torá oral do rei.
Então tinha coisas que o rei fazia que a gente não faz. Por quê? Porque cada instituição tinha a sua passagem de Torá que legitimizava, assim como o navio. O navio tinha uma Torá dele, que Deus às vezes falava, ó, agora essa mitzvah instantaneamente está isenta, tem que transgredir. E transgredir. E assim como os Kohanim, tem lei só para eles também. Então, cada um tinha a sua lei. Então, eu acho que a gente pode terminar por aí. É isso? Depois fala dos Kohanim, depois Terminou fala a dos parte Levi. das duas Torotas, não? Que é? Das duas Torotas do rei. Então é isso. Uma é uma Torá, ele lia de forma pessoal, como qualquer Yehudi, que é a Torá oral, que ele precisava estudar, como todo judeu. E outra é uma Torá, que é a Mishneh Torá, que é a Torá do Meller. Que ele pegava a Massora do Meller e ele aplicava a essa Torá o que foi passado por ele ser rei, que são coisas específicas que ele pode interpretar por ser rei. Então a Torá legitima ele interpretar coisas literais que não é como os sábios, que são os Kohanim, interpretam, ou como o Sanedrin diz. É o único que não precisa cumprir algumas coisas do Sanedrin, às vezes é o rei, com a maçórita que ele recebeu, que é diferente. Então ele recebeu 2 maçóritas. Como pessoa, é uma, mas como rei, ele tem outra tradição e outros valores. O que é essa instituição rei, por exemplo? Como é que você passa a Torá do rei? De rei para rei? De rei para rei. Isso Porque que Shaul Moshe... não passou para Davi. Não, então Moshe passou para Yoshua. Então, pode ser que os profetas eles sabiam, tinha alguns talvez que sabiam, mas não, só para guardar, mas não que cumpriam porque é só quando o rei. Todo rei tinha um profeta do lado, então existe uma coisa, mas o rei ele tem autonomia de pegar a Torá dele e ler o que precisa para a geração dele e interpretar o que ele acha. A princípio é isso. Diferente de qualquer Yehudi que tem que seguir a Torá oral, o que eles dizem. Que vem de Moshe Rabbeinu, ambos. Que Moshe Rabbeinu ele concentrava os 4 poderes. Ele a princípio era o Kohen Gadol, até dá para Aaron. Ele era o rei, ele era o profeta e ele era o juiz. Ele era os 4. Depois ele deu para Yoshua. Yoshua, a geração dele ponderante era os juízes, que são os Shoftim depois. Depois entra os Melachim, que a geração ponderante era os reis. Depois entra os Neviim. Não, desculpa, não entra os Neviim, não. Depois Shoftim, depois entra a época da Galut, que são os Neviim, que são os profetas da Galut. Não tinha nada da Galut. Depois que voltam da Galut, 70 anos depois, é o segundo tempo. No segundo tempo, que são os Hashmonaim, que eram Kohanim, é a época que ponderantemente eram os Kohanim, que era a instituição mais... Ou seja, cada época tem uma instituição que era mais importante. Depois fomos para a Galut. Quando fomos para a Galut, essas 4 instituições se perderam totalmente. Mas sobrou o resquício de cada uma. Então o rei virou o presidente da comunidade, o Cohen virou o Hazan, o juiz virou o rabino, o Beidin, e o Navi virou o Darshan, o cara que vai na sinagoga e fala, não, na Torá está dizendo, vamos ser pessoas boas, é o cara que vai levantar o povo. Então existe um resquício, por isso que os judeus na Galut conseguiam se organizar em sociedade, que a Keilah são essas instituições, no mínimo, subjugado por um governo Goy. Entendeu? Até que existiu a emancipação judaica, e quando os judeus puderam se interagir com a cidade, acabou toda a Keilah. E teve o período de extinção e de assimilação. Até que depois, acabando, teve a Shivat Zion, a gente voltou para Israel, e a gente está voltando até essas instituições. Então a primeira coisa que aconteceu foi o Rav Kook, que fez a Rabanut, que é o juiz, que é na ordem da Torá, que é o juiz. Depois foi criada uma Mediná, que é o Melech. Depois em 67 a gente conquistou o Kotel e o Harabait. Então já está no desenvolvimento do Mikdash, que é o Cohen. E o que está faltando agora é a Nevuá. Ou seja, está nesse processo que é exatamente a história que a Torá conta na ordem, é como nessa redenção as coisas foram se concretizando. E que a gente chegue lá em nossos dias, então, a nevoar e consiga constituir o país. Amém. Amém.